Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Presidente das Filipinas, o Bukele filipino, que tinha política de bandido bom é bandido morto, foi preso no Tribunal Penal Internacional. Então você pode estar se perguntando, cara, por que vocês estão falando sobre política das Filipinas? Que diabo isso tem a ver? A política... Filipinas é um país, puta, do outro lado do mundo que não tem nada a ver. Cara, bem interessante, tá? Que ninguém liga, né? Exato, parece que ninguém liga, mas esse caso especificamente é muito interessante. Então, primeiro vamos falar quem é Duterte, né? O nome dele é Rodrigo Duterte, esse homem aqui. Ele é basicamente o filipino arquetípico, né? O pessoal vai falar que a notícia é interessante porque é sobre o poder dos juízes ainda, tá? Exato. Ainda na temática. Exato, Uma coisa que a gente fala bastante. É sobre poder dos juízes, é sobre poder de órgãos internacionais alinhados à antiga aliança entre os Estados Unidos e a Europa, então esbarra em temas que a gente fala quando a gente fala do Trump, e é sobre medidas de segurança pública e a possível reação a elas, então é uma coisa que é muito cara para todos os brasileiros. Por isso que a gente tá noticiando isso, então vamos lá. Rodrigo Duterte, esse cara aqui, o filipino médio, basicamente, ele foi prefeito dessa cidade de Davao, que é a segunda cidade mais populosa das Filipinas, aparentemente, atrás de Manila. Caralho, pessoa. E depois de prefeito, ele virou presidente do país entre 2016 e 2022. E aí, qual é a política que fez o Rodrigo Duterte ser eleito, né? Foi uma política de bandido bom é bandido morto. Literalmente. Então, se eu não me engano, e aí ele tá sendo acusado justamente disso, de crimes contra a humanidade, né? Então, essa matéria do New York Times, ela já começa a entrar em detalhe. Que é o seguinte, durante anos, os corpos se acumularam. Alguns foram baleados por justiceiros em motocicletas. Outros tinham balas na cabeça, estilo execução. Em assassinato após assassinato, a polícia apenas descrevia as vítimas como suspeitos de drogas, que tinham resistido à prisão, uma acusação que raramente resistia a um escrutínio menor. E ainda assim, o massacre continuou impunemente, a mando do homem que foi eleito presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Mas, na terça-feira, quase 3 anos após o senhor Duterte deixar o cargo, um grande passo foi dado em direção à responsabilização de milhares de filipinos que há muito buscam justiça para seus entes queridos. Agindo sobre um mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional, que estava investigando a campanha antidroga do senhor Duterte, as autoridades filipinas prenderam o senhor Duterte no principal aeroporto de Manila, que é a capital do país, quando ele retornava de uma viagem a Hong Kong. Na terça-feira à noite, ele foi levado em avião com destino a Haia, que fica na Holanda, que é onde o Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça ficam. Onde o tribunal está sediado, de acordo com 2 pessoas com conhecimento do assunto. E aí, enfim, aí aqui entra em coisas do Tribunal Penal Internacional que são bem interessantes, mas eu queria ver se as acusações que o Tribunal Penal Internacional faz contra ele. Que é o seguinte, a prisão do senhor Duterte perfurou a cultura de impunidade que ele havia construído em torno de seus chamados esquadrões da morte. Mesmo depois de seu mandato único de 6 anos terminou, ele parecia estar em cima da justiça. Beleza, aqui tá falando do caso. Mas enfim, cara, eu acho que o fato é... As minúcias da política filipina... As minúcias da política filipina são um pouco interessantes, mas antes de ser eleito em 2016, o senhor Duterte anunciou que iria reprimir as drogas e que traficantes de drogas e assaltantes e não fazedores do país deveriam ir embora porque ele os mataria. Então... Eu tô falando que ele é o Bukele das Filipinas, mas ele não é o Bukele das Filipinas. Ele é o bandido bom, é bandido morto das Filipinas. Porque o Bukele não é isso. O Bukele, ele não saiu matando ninguém, ele só prendeu as pessoas. E o Bukele... Bukele é encarceramento em massa. Exato. E o Bukele fez de uma forma institucionalizada, coisa que o Duterte não fez. O Duterte, ele fez... Por vias paralelas. Ele era tipo um miliciano, né? Ele era um cara ligado a grupos de extermínio e ele botou os grupos de extermínio pra trabalhar lá nas Filipinas. E ele foi extremamente leniente com a polícia também, sabe? Exato. Então, grupos de direitos humanos dizem que cerca de 30 mil acabaram morrendo em sua guerra contra as drogas. As Filipinas são um país gigantesco, tá? Eu não me lembro de cabeça qual é o tamanho da população das... É populoso. Não é que nego na internet brasileira fala que as Filipinas, tipo, o povo filipino é muito parecido com a gente? Sério? Na forma como se comporta digitalmente. Sim, imaturo, né? Eu sei que parece que as Filipinas Indonésia amam a também. Taylor Swift, cara. Sério? Tipo, surrealmente. Parece que as Filipinas têm uma população de 114 milhões de pessoas, então é um país muito grande, então é tipo metade do Brasil. Então, isso é só pra colocar em perspectiva esse número de 30 mil pessoas que morreram na sua guerra contra as drogas. Ainda assim, né? O argumento que eu
Desculpa, mas o argumento que eu ia fazer é que isso não é tanta gente assim, porque o Brasil morre mais de 50 mil pessoas por ano, e a grande maioria dos homicídios no Brasil são motivados por crime, sabe? Então, a polícia, esquadrões de morte, etc., matarem o que alega-se é 30 mil, né? Que é grupos de direitos humanos, a gente sabe quão confiáveis eles são. 30 mil é tipo... Isso é bastante gente, de fato, mas não é... Tipo, um número tão surreal. Não é um massacre. Né? Exato, não é um massacre. A denúncia do Duterte é justamente no âmbito das pessoas terem sido executadas sem devido processo legal. Exatamente. Então, tipo, se você é leniente com um policial que mata, você meio que autoriza que ele execute sumariamente alguém. Então, no nível de... Claro que você pode deturpar isso, você pode fraudar o confronto, você pode fraudar uma reação, uma periculosidade, uma situação com... Você pode alegar indevidamente que o cara faz parte de uma facção de tráfico de drogas, quando na verdade ele não faz. Exato. Sabe? Então você abre margem para o descaralhamento total. E esse é o argumento que o New York Times está falando. Então, por exemplo, logo após a posse do senhor Duterte, um grupo de policiais invadiu o pequeno apartamento de Mary Ann Domingo, matando seu parceiro e filho. Ou seja, a polícia chegou na casa dessa mulher e matou os 2 homens da casa. Ah, tá, que bom. O filho não é parceiro, não. Relaxa. Em junho... Quer dizer, eu tô interpretando dessa forma, né? Não sei. Não. Em junho passado, em uma rara condenação, um juiz decidiu que os 4 policiais que participaram da operação eram culpados de homicídio. Mas eles ainda não foram presos. Ou seja, será que esses caras eles eram relacionados a tráfico de drogas? Talvez não. Definitivamente eles não mataram esses caras segundo o devido processo legal. Eles foram condenados, só que eles ainda não foram presos. Então tinha esse crime de impunidade muito espalhado, assim, pelas Filipinas, sabe? Mas enfim, prossegue aí. Não, eu nem lembro de que eu tava falando, mas enfim, é sobre... A gente sempre fala sobre discricionalidade do policial no combate ao crime. Cara, a lei é perfeita para todos, você tem que assumir, você tem que partir dessa premissa quando você é do universo. Mas o factual é que a realidade é 10 vezes mais complexa. Então não dá pra você compreender todo o leque de reações possíveis de um policial num código. Você converteria ele num robô, né? Ele aplicaria um sistema muito rígido, assim. Então, cara, tem variância, tem... o cara é violento, o cara tá drogado, o cara tá de longe, você não sabe se ele tá armado, ele abriu fogo contra você, o policial é um bom atirador, é um mau atirador, o policial, brigou com a mulher de manhã, o policial... sei lá, cara, o policial tá deprimido, tá lidando com a perda familiar. Tem um leque muito grande de ações policial. E você dá Pra deixar bem claro, a gente não tá falando que se o policial brigou com a mulher, pode sair matando qualquer Não, óbvio que tá só falando os tipos de fatores que entram na violência policial. Exato, que acabam compilando ali. O policial tá recebendo em dia, o policial tá recebendo bem, o policial é corrupto, o policial tem que lidar com uma corporação corrupta e ele resiste à corrupção. Cara, é uma dimensão muito complexa do leque de reações possíveis de um policial. Só que o crime também é infinitamente complexo. E você dá mais discricionalidade pro policial tende a torná-lo mais efetivo, né? Você aprisionar ele, não, você só pode abordar de 3 às 6, da segunda, quarta e sexta, etc. Você só pode atirar a partir do momento que o bandido ele aponta a arma em você e começa a fazer o movimento do dedo para pressionar o gatilho. Se você atirar antes que o bandido pressione o gatilho, você será processado, entendeu? Então, se você tem uma política muito interventiva na discricionalidade do policial, você tende a tornar ele ineficaz. O melhor cenário é você treinar bem o policial para você restringir o leque dele. É aquilo, ele ter brigado com a mulher justifica ele matar o bandido? Óbvio que não. Mas se você não mas se você treinou o policial para ele não fazer isso, ele não faz também. Quer dizer, tende a não fazer. Exato. Então, a pica o Duterte ele não só deu discricionalidade para a polícia absoluta para matar, sem devido processo legal, como ele também patrocinava os caras num período de folga. Então ele meio que tinha um grupo de extermínio que, cara, aí é foda, é um indefensável absurdo, assim, na minha opinião. Cara, pegar o policial na folga dele, dar um dinheiro por fora, corrupção, né? Pra ele praticar um assassinato. Isso aí é surreal, entendeu? Exato. E o Duterte tá sendo processado por isso. Exato. Pelo menos o que a gente tá narrando são as alegações de grupos de direitos humanos e do New York Times, que é bem liberal e tal. Então, talvez se você falasse com um cara conservador das Filipinas, ele ia falar, mas veja bem... Senhor Duterte é um herói! Exato, não é assim, bababá. Era um grupo de extermínio, veja bem. Aí é foda. Mas enfim, e aí...
por décadas, o senhor Duterte operou aparentemente sem limite. Como prefeito de Davao, ele comandou repressão mortal contra as drogas. Em 2016, ele aproveitou suas credenciais de lei e ordem para uma vitória na eleição presidencial. Embora especialistas dissessem que o país não tinha um problema descomunal com drogas. O que é hilário, né? Tipo, o país tá, tipo, os especialistas internacionais, tipo, veja bem. Eu quero saber a voz das ruas, mano. Veja bem, não, tá tranquilo, não é tão ruim. Você tem, 30 mil assassinatos por ano. Podia estar igual o Brasil. Exato. Tecnicamente, só 2% dos filipinos são viciados em drogas. Isso é muito pouco, né? Exato. E aí, eu acho que essa parte tá concluída. E isso é muito interessante. Aí começa a coisa que é interessante pro Brasil. Cara, o Duterte, ele era prefeito e ele fez a campanha, literalmente, bandido bom é bandido morto. Eu vou matá-los, sabe? Ele se tornou tão popular, mas tão popular, que ele se tornou presidente da República Filipina. E aí, como presidente da República, ele fez o quê? Notável República Filipina. Exato. Ele fez o quê? Ele continuou a política de antes. Então, isso é um paralelo que você vê, possivelmente, acontecendo no Brasil, que é... Qual é a segunda maior cidade do Brasil? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Exato. E aí, vamos supor que você tem um prefeito, governador do Rio de Janeiro, que tem uma política bem agressiva com relação ao combate ao crime. Igual a gente... Cláudio Castro. Igual o Cláudio Castro não, né? O Wilson Witzel ameaçou ter. Que era aquela história de tipo... O senhor vai botar sniper em helicóptero? Se possível. Se possível, vamos colocar assim. E aí, vamos supor que ele realmente conseguisse melhorar o crime, ele poderia se tornar tão popular a ponto de ser eleito nacionalmente. E aí, como presidente, ele faz as políticas dele de combate ao crime. Aí, uma coisa que eu acho interessante pontuar é, tá bom, vocês estão criticando o Duterte por ele ter feito tudo isso, mas e aí, funcionou ou não funcionou? O crime nas Filipinas melhorou ou piorou? Foi histeria democrática ou ele foi efetivo, né? E aí, aqui tem o dado dos homicídios na Filipina. Então, a taxa de homicídios. Então, pra vocês terem uma ideia, a taxa de homicídios do Brasil, ela tá em volta de uns 22, 24 homicídios a cada 100 mil pessoas. A taxa de homicídio do El Salvador, no auge, eu acho que chegou a 100, sabe? 100 homicídios a cada 100 mil pessoas. Quando o Bukele assumiu, era 50 homicídios a cada 100 mil pessoas. Aí a dos Estados Unidos é na casa de 5 homicídios a cada 100 mil pessoas. E os países mais seguros do mundo, o Japão, é 0,001. E aí, como as Filipinas estavam, né? As Filipinas, na década de 90, estavam em 15, que é uma taxa do Brasil. Alta, mas ainda é abaixo do Brasil. Aí na década de 90 caiu. Até 2008, que chegou até 6. Alguma coisa aconteceu entre 2008 e 2009, começou a subir. Então chegou em 6, aí foi pra 9, baixou um pouquinho mais. Aí 2016, o primeiro ano que o Duterte assumiu, tava em 10. Que era a maior taxa em muitos anos, em mais de uma década. E aí, durante o governo do Duterte, passou de 10 para 7, para 5, para 4, chegando no maior patamar dessa série histórica. E aí a série histórica encerra em 2019, o governo dele encerra em 2022. Por que você não pegou a série histórica que vai até 2022? Porque eu não achei. Procurei e não achei. Eu não sei se o Duterte parou de reportar homicídio. Convenientemente, o dado começa a desaparecer também. Mas, exato. Enfim, era a tendência de queda, né? Ou seja, as políticas dele funcionaram? Aparentemente sim, né? Estatisticamente sim. E é isso, aparentemente ele era bem popular. E Quer aí... dizer que bandido bom é bandido morto? Não, mas vamos lá. E aí, continuando na discussão interessante. Então, como é que o Duterte foi preso pelo Tribunal Penal Internacional? Porque o Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça são órgãos que um país ele tem que fazer parte para ele ser preso. Então, 2 homens famosos que estão condenados pelo Tribunal Penal Internacional. Vladimir Putin, agressor da Ucrânia, né? Cometeu crimes... O Hitler do nosso século, exato, Vladimir Putin. Cometeu crimes de guerra. E o Benjamin Netanyahu. O Mussolini do nosso século. Exato, condenado pelo Tribunal Penal Internacional recentemente. Aí você fica, eles foram condenados pelo tribunal e eles estão soltos? Porque nem a Rússia nem Israel fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Inclusive, os Estados Unidos não faz parte do TPI, o Brasil faz, tá? Antes que você já fique tendo ideias aí sobre Netanyahu, Vladimir Putin e tal, o Brasil faz parte do TPI. Só que o Duterte, ele tirou o país do TPI, sabe? Ele falou... Vou cair Não vou dar corda pra me enforcar, né? Exato. E aí... Turns out, agora ele tá sendo pego pelo TPI. O que aconteceu? O país voltou ao TPI. Pelo menos, pelo que eu entendi, ele não voltou formalmente ao TPI como um todo, mas ele voltou a ter colaboração com a Interpol.
que é tipo o órgão de polícia internacional e tal. Sim. Eu não sei muito dessas coisas de direito penal internacional e tal. Sei nada disso, pra falar a verdade. Mas o que aconteceu? Então quer dizer que então o Duterte... Bom que você tem um especialista, né? Exato, aqui ó, doutor da lei. Porra, sei muito. Então você pode estar pensando, então quer dizer que as políticas do Duterte foram impopulares, e aí um opositor do Duterte foi eleito, e o opositor do Duterte foi lá e fudeu com ele. Na verdade, pelo que eu entendi, isso não aconteceu. Porque o cara que sucedeu o Duterte colocou a filha do Duterte pra ser vice-presidente. Então, o cara que sucedeu não era oponente do Duterte. O problema é que eles brigaram por algum problema político lá das Filipinas, que aí, cara, tá muito acima do meu pay grade pra comentar. E aí esse cara começou a colaborar de novo com a Interpol, e a Interpol foi lá e prendeu ele nas Filipinas, sabe? E levou ele pra Holanda, pra ele ser jogado na Holanda, que é onde o TPI fica. Foi abduzido, né? Exato, ou seja, mano, ele foi abduzido. Ele foi meio que sequestrado no país dele, que ele foi presidente, e levado pra Holanda pra ser julgado. E aqui o pedaço da matéria do New York Times que eu tinha pulado mais cedo, que é muito interessante, que é o seguinte: o TPI, esse caso, ele vai ser um teste do nível do tribunal, porque nos últimos meses ele tá desmoralizado, porque ele buscou a prisão do Netanyahu, do chefe lá da junta militar em Myanmar. Esse maluco tinha que ser processado. Meu. Exato, e pelas mesmas acusações do senhor Duterte, que é crimes contra a humanidade, além do fato do tribunal já ter um mandado de prisão do Putin emitido há 2 anos. Interessante, né? Porque eu imagino que a guerra da Crimeia também, mas enfim. Ou seja, o TPI tá desmoralizado. E eles conseguiram botar... Porque é impossível você botar a mão no Netanyahu. E no Putin, então, pelo amor de Deus, sabe? Mas eles conseguiram botar a mão no... Não conseguiram pegar nem o cara de Mianmar, né? Surreal, assim. Exato. Cara, acho que o Duterte não deveria estar esperando. Tipo, deve ser muito fácil se esquivar desse tribunal. É que o cara não tava esperando mesmo. Não tava esperando. E aí chegou de viagem, já foi preso logo no aeroporto. Exato. E aí, mano, ele tá indo pra Holanda pra ser julgado por crimes contra a humanidade, cara. Literalmente, crimes contra a humanidade. Então, Caralho. todo esse caso é um caso muito interessante de quê? Cara, eu sei que muitas pessoas no Brasil se incomodam muito com crime. Eu me incomodo muito com crime, você se incomoda muito com crime. A maioria dos brasileiros se incomoda muito com crime. Muitas pessoas têm um ímpeto da política do bandido bom é bandido morto. Inclusive, isso provavelmente, eleitoralmente, é algo que funcionaria. Você seria eleito com um discurso desse no Brasil. Só que... Pulsão, né? Tem uma pulsão. Exato. Só que, cara, o buraco é mais embaixo. No sentido de que a soberania dos países no século XXI, ela não é absoluta. Tem poucos países que têm soberania absoluta, que é tipo Estados Unidos, o Irã, a Rússia e a China. Talvez só esses. A Índia. Não, também. nem a Índia. Não, mas a Índia tem bomba também, né? Eu acho que ninguém vai mexer mas com o eles. Paquistão também. É. Israel? E Israel tá numa posição bem única, assim, né? Mas enfim. Tem 4 países no mundo que tem soberania absoluta, né? Que é os Estados Unidos, a Índia... Desculpa, os Estados Unidos, a Rússia, a China... Irã. E o Irã. Se você não é um desses países, você não pode fazendo a política que você quiser. Mesmo você tendo sido eleito presidente do país, ter um mandato popular pra fazer o que você foi eleito, que ele aparentemente tinha, né? Dado que ele foi prefeito... Você viu 2 termos? Você viu os termos dele como prefeito, foi eleito com base nessa política que ele implementou. Ele fez as burocracias corretas pra tirar o país dele do TPI e tal, pra ele poder fazer a política pública que ele julgava ser adequada. E mesmo assim não deu certo pra ele. Ou seja... vamos a ver se ele vai ser condenado, né? Mas, cara... Tá com cheiro. Se eu fosse um juiz do TPI, eu tá ia com estar cheiro, né? pra pegar alguém. Sim, vão pegar um homem... De novo, o homem branco vai pegar um homem indígena e vai punir ele pelo... Indígena. Né? Os filipinos não são indígenas. É, né? É verdade. Ele é indígena à Filipina, né? É. Ele é nativo às Filipinas. Cara, mas é engraçado, né? Como é que o fenótipo... Ele parece um Inca, pô. Parece mesmo. Mas enfim, realmente, não são indígenas. É um homem asiático com feições... Um homem marrom, né? Um brown people. Exato. Pelo vai que a punir esquerda o cara. americana chamaria. Né? Exato. Mas enfim. E é isso. Eu acho que, cara, esse caso tem que ser estudado pra galera que pensa em segurança pública no Brasil. Não, tô falando sério. Porque tem muito esse Bolsonaro discurso... quase foi denunciado nesse mesmo tribunal. Pelo que aconteceu na Covid. Se eu não me engano, o tribunal não aceitou a denúncia. Que bom, né? Se eu não me engano, esse tribunal também não aceitou a denúncia do Ortega, que é o cara que tá perseguindo padres católicos lá na América Central. Que, né? E até onde eu sei, não tem nada do Bukele no TPI, né? Também não foi citado. Mas é isso, porque o Bukele meio que não tá matando ninguém. Mas enfim, o fato é, cara, o mundo, ele é um mundo extremamente complexo. Esse tipo de discurso simples de bandido bom é bandido morto, ele pode até funcionar pra diminuir o crime. Estatisticamente. Sabe? Estatisticamente.
de novo, isso aqui não é a versão definitiva de se funcionou ou não, tá? Porque, cara, eu só não sei porra nenhuma sobre as Filipinas. Mas essa geralmente é a métrica que as pessoas usam pra medir violência, é homicídio proporcional à população. Visivelmente, é claro, né? As pessoas que foram... Eu não sei se isso aí tá contabilizando as mortes que é os esquadrões de morte. Dos esquadrões de morte, né? Teoricamente seria como categorizar como outro tipo de morte e tal. Mas enfim. De qualquer forma, pô, parece que os filipinos ficaram menos violentos. E rolou um senso de continuidade política depois, dado que a filha do cara é vice-presidente hoje. E aí, por um imbróglio interno, a soberania filipina... Mas isso é uma violação da soberania filipina. Eu sinto também. Dado que você não aderiu nem estritamente ao tribunal. E aí, tu só para o cara no aeroporto e leva ele pra Holanda, não vem com a gente. Isso é real. Tipo, os países tendem a preservar os seus ex-presidentes, né? Tipo, repúblicas tradicionais mantêm um certo grau de honraria para seus ex-presidentes. Independente se eles foram presos, se eles tiveram polêmica. Isso é muito óbvio lá nos Estados Unidos. O Pinochet passou por isso, cara, na década de 90. E o Chile protegeu ele. E o Chile tava tentando proteger ele. O Pinochet, o acordo pra ele deixar de ser o ditador era ele virar tipo senador, e o senador vitalício, continuar líder das Forças Armadas e tal. Aí ele tava nessa. Aí por algum motivo ele foi fazer alguma coisa na Inglaterra. Eu não sei se era alguma coisa com a Thatcher, porque a Thatcher ela era passadora de pano master assim, do Pinochet, por causa das semelhanças econômicas. Eu não sei se ele foi fazer um tratamento de saúde na Inglaterra por algum motivo. E aí, quando o Tribunal Penal Internacional descobriu que o Pinochet estava na Inglaterra, mandou prender ele. E aí a Inglaterra é signatária, obviamente, dessa porra. E a Inglaterra ficou meio que numa sinuca de bico, porque eu acho que a Margaret Thatcher não queria prender o Pinochet. Sabe? Porque... Ela prendeu? Ela olhava o Pinochet como sendo tipo, mano, era eu aqui, era o Reagan nos Estados Unidos e era você no Chile, mano. Eram nós três. Só que a diferença é que o Pinochet era, porra, um sanguinário também. E aí o que aconteceu foi que eles conseguiram a saída do fato do Pinochet tava muito velho, ele tava com problema de saúde por ele não ser preso, entendeu? Mas eu acho que ele foi formalmente detido. Caralho, lá na Inglaterra. Exato. Mas, enfim, o fato é, o Pinochet não foi preso no Chile, ele foi preso quando ele saiu do Chile e foi nos Estados Unidos. O Duterte, na Europa. O Duterte, ele tava na China, que definitivamente não faz parte de TPI, e no próprio país dele, sabe? Que também não fazia parte de TPI. Ou seja, violação da soberania filipina. E, cara, é isso, mano. Na hora de pensar política pública, mano, tem que ser cuidadoso, cara. Tem que ser cuidadoso. Essa é uma das paradas, um dos problemas que a gente tem com o bolsonarismo. É que, mesmo o bolsonarismo tendo alguns instintos, assim, que são certos, que é tipo, cara, poxa, o crime tem que ser combatido e tal. Cara, se você fizer isso de uma forma muito burra, as coisas backfire, sabe? O tiro sai pela culatra. Não, é a possibilidade de você ser processado no teu próprio país. O Bolsonaro conseguiu se esquivar disso. Não sei exatamente como. Mas, cara, é isso. Ainda vai ter um super juiz. Então, qual é a instância recursal desse tribunal aí? Não existe, pô. Não existe, entendeu? Eu não sei se esse tribunal ainda mata, não deve matar mais. Não. Mas, te detém o resto da sua vida, cara. Se realmente se conseguirem imputar 30 mil homicídios nas costas do Duterte, eu acho que ele vai sair quando? Ele vai envelhecer lá na Holanda, pô. Exato. Vai morrer lá na Holanda. E aí... Isso também serve pra outra pauta nossa, que é... Quando a gente fala o Trump, ele meio que botando em xeque certos órgãos internacionais, é por causa desse tipo de coisa, assim, entendeu? Que é, tipo, esses órgãos, eles são meio que uma violação da soberania do país, entendeu? E esses órgãos, eles são todos muito influenciados por uma ideologia que é muito particular europeia. E aí, o negócio é, na Holanda, seria absurdo você matar 30 mil pessoas por causa de crime de droga? Cara, sem dúvida seria. Porque a Holanda é um país que... Enfim, eu não sei como é que tá agora com a imigração de pessoas do terceiro mundo e tal, muçulmanos, mas é um país que, porra, meio que é utopia na Terra, sabe? Os países da Europa Ocidental, eles eram, tipo, utopias, assim, tipo, não tem crime, todo mundo é rico, todo mundo vive bem. Um jardim, né? Exato, é um jardim. O mundo todo é uma selva e a Europa é um lindo jardim. Mas isso meio que é verdade até certo ponto. Era verdade, com certeza, e tá deixando de ser, mas, sabe, era verdade. Eurocentrista. E... a ideologia dessas pessoas não é a ideologia certa pra governar um país de terceiro mundo, cara. Não são valores universais. Eles partem da premissa que são. Mas aí, é aquilo, cara. É o sonho do direito internacional. A Europa, no século XIX, ela era muito, mas muito mais punitivista do que esse país é hoje. Do que o Duterte é hoje. Muito mais. Mas agora a Europa ficou esclarecida e agora a Europa quer impor os valores dela no mundo inteiro. No século XX, né? Ainda eu acho que alguns países da Europa eram bem mais severos do que o Duterte. Em 1970, a França guilhotinou uma pessoa.
Sim, mas a parada é isso, cara. O que um órgão europeu... Engraçado aqui. Ele vai ser julgado por uma juíza que é japonesa. Sabe? Que também, tecnicamente, é um país que... Cara... Jardim. É um jardim. É um jardim excluído da selva. Mas é um lugar que, tipo, não lida com isso. O Japão não sabe que é problema de violência em massa há, tipo, 1000 anos. E o Japão tem uma justiça extremamente punitivista, pelo que eu sei, sabe? É. O nego fala que a taxa de condenação no Japão é, tipo, 95%, assim. Cara, se você é processado, você é condenado. Mas a sociedade eu não tenho certeza, mas talvez o Japão, a justiça nem funcione da mesma forma que a ocidental. Não é nem com instância, mas com, tipo, um juiz imparcial, o promotor e o defensor. Eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez ela não funcione dessa forma. Caralho, pessoal, não é possível, não. Porque na China, eu acho que não funciona assim, sabe? Mas enfim. Na China, o tribunal é só pra inglês ver, porra. E aí, cara, é tipo... Estudem o caso do Duterte antes de ficar falando de bandido bom é bandido morto. Porque, cara, o Brasil, ele é um país soberano de certas formas, mas de certas formas não é. E os verdadeiros soberanos do Brasil é tipo um bando de europeu, brother. Em última instância. Em última instância... Não adianta você sair do tribunal, cara. Exato. Porque eles vão agir retroativamente. Ainda tem isso, né? E, tipo assim, o crime é executado num momento que o tribunal não tem jurisdição sobre o país. Aí quando o tribunal volta a ameaçar ter... Ele retroage pra te fuder, entendeu? Isso é um princípio, porra. Isso é uma clara infração principiológica, assim, né? Tipo, você não pode... Se uma lei muda, se alguma coisa muda na justiça, ela não pode regredir pra piorar a questão do réu, entendeu? Exato. E nada. O negócio pra mim eu não sou nem necessariamente contra os países ocidentais terem influência na política global, assim, sabe? Uhum. Eu não sou contra isso. Mas eu acho... O problema é os europeus quererem governar os outros países igual eles se governam, que só é um erro ridículo, que eles não cometiam quando eles efetivamente governavam o mundo. A forma que a Inglaterra governava as possessões coloniais dela não era a forma que a Inglaterra se governava. Mas o... Cara, o que eu acho engraçado é esse cara ter virado tipo um bode expiatório, entendeu? Porque, cara, pelo que eu sei, eu já interagi com algumas empresas filipinas, tá ligado? Lá é um país corrupto pra caralho, assim, num nível insano e tem ligação com poder, os caras são filhos mesmo. Tipo, acho que a maior empresa filipina é uma empresa que opera carga no mundo. E ela é, tipo, o cara é filho do ex-presidente, assim, então é um negócio ultra corrupto. E aí, tipo, tudo bem, não é o Tribunal Internacional Penal que vai ter jurisdição sobre isso, mas... Caralho, sabe? Tipo, é muito seletivo, é muito superficial, é muito primário, não é consistente juridicamente, não tem uma lógica jurídica consistente. E aí é só mais uma preocupação para ser adicionada, né? Mediante a ineficácia do ITP. Exato, mas TPI, por exemplo, o tipo de coisa que o TPI não faria seria, vamos supor, comprovassem que o governo... sei lá, pra não usar o exemplo do Brasil, né, pra não ser preso, o governo da Colômbia, que ele tivesse alguma relação com as organizações criminosas, sabe? Entendi. Colômbia. Não estou falando do Brasil. Organizações criminosas que viraram partido já. Exato. O TPI não vai chegar e falar, tipo, o governo tem associação com a facção que mata dezenas de milhares de pessoas todo ano. Vou processar o presidente colombiano. Não faria isso, mas tá processando o Duterte por fazer o inverso, entendeu? É isso, entendeu? Até onde vai a jurisdição, entendeu? O TPI vai até onde? Não sei, entendeu? Se os europeus quisessem impor uma justiça de punho de ferro no resto do mundo, eu seria o cara que estaria estelionato. O TPI pode processar estelionato? Tá cometido no direito penal. Entendeu? É complicado, cara. Mas é isso, pessoal. Estudem o caso do Duterte. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br que a gente comentou a comunicação bizarra do Porta dos Fundos com o STF e do Banco Central Brasileiro, fazendo memes na comunicação de órgãos sérios e burocráticos. E... O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Que desejo é esse de agradar e ser ridículo, né? Exato. E fica em contrapartida curiosa, que é tipo, esse é um modo de comunicação da esquerda, e o modo de comunicação da direita era do J.D. Vance, que foi o que a gente falou antes. Fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa99. Meu é arroba novos clássicos, eu roubei o arroba do pessoa. E na real, no site também você pode virar membro, né? É verdade, por apenas R$8 você pode ingressar nos programas de perguntas e respostas, onde você tem 40 horas de conteúdo disponível, mais aprofundado, mais... E por R$25 você pode apoiar mais ainda o nosso trabalho e ter acesso ao NC Plus, que eu coloquei o meu...
Primeiro, contribuição. Então entra lá, eu falei, por que as pessoas só fazem as suas atividades por dinheiro e não Tá por bom. coisas mais... O pessoal tá dizendo que o Conhecer Plus tinha que ser mais caro, sabia, pessoal? Sem Eu vi, sacanagem, eu vi, as pessoas estão eu vi os comentando. comentários. Mas, enfim, eu acho que vale Porque a pena. o público do Novos Quadros são homens Generosos. finíssimos, aristocráticos, entendeu? Tem Não grandeza só- de espírito. Não só grandeza de espírito, mas muito bem sucedidos também, né? Então, a galera tá com... a carteira tá muito pesada. Eu vou ter que pensar num plano mais caro, porque tá foda, né? Eu ainda tá... Mas enfim, se puder ajudar, se quiser apoiar o nosso trabalho, a gente fica muito grato. E é isso, pessoal.